como a gente muda ao longo da vida, né? Você é outra pessoa, você mudou. A palavra de Deus fala que não existe mais nenhuma condenação. Você não pode se condenar se Deus ele já te perdoou. É simplesmente a receita mais gostosa, eu sempre compartilho com quem me pede. Como muitas vezes a gente se prende a detalhes na nossa vida. Oi, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. E hoje eu vou fazer com vocês uma receita de brownie vegano, que foi a melhor receita de brownie que eu já fiz até hoje. Então, larga esse preconceito, fica muito gostoso e é bom pra você que tem intolerância à lactose, pra você que tem alergia ao leite, pra você que tem alergia ao ovo e pra você que não tem alergia a nada disso, que come tudo, de tudo, é bom também, tá bom? Hoje o bate-papo vai ser diferente. Eu vou levar vocês em todo o processo, eu não sei se eu tenho todos os ingredientes ainda, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a receita, eu vou anotar ela toda e vou ver o que tem aqui em casa. Se tiver faltando alguma coisa, eu vou no mercado pra gente comprar os ingredientes. E no bate-papo de hoje também nós vamos falar sobre mudanças, como a gente muda ao longo da vida, né? Como nossas percepções, nosso pensamento, como assim até os nossos valores, eles acabam mudando. Eu tô falando disso porque eu já fui vegana, hoje eu não sou mais, mas na época eu lembro que foi uma coisa muito boa pra mim, foi uma coisa muito legal, assim, no sentido de alimentação, eu não era muito vegetariana estrita, né, que eles chamam. Eu não comia nenhuma carne, não comia leite, derivados, nem ovos, nem mel, nem nada. Comecei assim, e antes disso comia muito, assim, eu gostava muito de carne vermelha, comia muito churrasco, comia tudo, então foi de um extremo a outro. Mas é engraçado, né, como a gente muda ao longo do tempo, nossos pensamentos, a nossa forma até de... O meu paladar mudou demais, então é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. Vou começar procurando a receita aqui, que é uma receita do Rolê de Vegano, no Instagram dele, o nome dele é Rolê de Vegano. É simplesmente a receita mais gostosa, eu sempre compartilho com quem me pede. E vale muito a pena fazer, tá? Os ingredientes não são estranhos. Os ingredientes não são estranhos, então acho que não precisa você ficar com receio. Mas assim, a única coisa que tem de diferente é a linhaça. Mas não faz efeito, diferença de sabor. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Vamos acabar com os preconceitos aqui alimentícios. Não sei se alguém tem curiosidade de saber como é que é o meu processo, assim, pra fazer uma receita. Quando eu crio, é algo mais simples, assim. Geralmente eu faço um bolinho, um negócio assim, vou testando os ingredientes que tem aqui em casa, mas quando eu quero fazer uma receita específica, eu sempre sigo uma receita, né? Ou minha, ou de alguém. Geralmente as receitas que eu criei, na verdade, foram só adaptadas. As receitas que eu faço hoje que são minhas, né? Que eu peguei uma receita de alguém, só que aí, ao longo do tempo, eu fui testando outras coisas, ou então achava... Por exemplo, tinha muito açúcar, tinha muito óleo, eu ia testando se eu conseguia colocar menos, colocar um pouco disso, um pouco daquilo, e aí cria a minha receita. Mas vou fazer metade só, porque eu tô sozinha em casa, então não compensa eu fazer uma receita grandona. Aí eu começo salvando a receita, separando aqui uma lista, né, os ingredientes, e vou vendo o que eu tenho e o que eu não tenho. Linhaça, eu tenho. Água, eu tenho, graças a Deus. Açúcar também, açúcar mascavo tenho. Aí o chocolate, né, se você for vegano também pode ser. Eu vou colocar algumas opções aqui de chocolates veganos pra vocês, né, chocolate sem leite. Tenho quase tudo, eu acho que eu vou no mercado agora pra comprar um ingrediente pro meu almoço, mas vou comprar mais chocolate pra não correr o risco de não ter, de acabar. Então vamos lá no mercado comigo, pra poder comprar só o chocolate que tá faltando. A coisa que eu acho bem legal dessa receita é que, indo contra todos os argumentos de que vegano é sempre mais caro, ela não é cara, né? Porque ela não vai manteiga, que é uma coisa que tá bem cara ultimamente. E a única coisa que é mais cara, assim, na receita, vai farinha de trigo, coisas normais. A única coisa que é mais cara é o chocolate, se você for optar por uma opção vegana, porque geralmente é um pouquinho mais caro que o chocolate amargo. Tudo que eu precisava, agora vamos pra casa, porque né, o tempo ele não espera por ninguém. Voltei do supermercado, saí de casa toda empacotada e voltei com calor. Eu cheguei até no mercado, tava de moletom e tudo, as pessoas ficaram olhando pra mim assim, o que essa louca tá fazendo de moletom? Mas é porque aqui dentro de casa é muito frio. Vou separar os chocolates, vou pesar aqui bonitinho. Separar os ingredientes, na verdade, né, deixar tudo certinho, porque facilita muito na hora de você cozinhar, né?
você deixar tudo separadinho por porções, por mais sujo, mais louça, mas você só vai pegando e colocando tudo sem ficar aquela bagunça. Derretei o chocolate, que eu separei aqui, 100 gramas. E as pessoas sempre chegavam pra mim e falavam assim, ai, Lívia, mas você consegue? Tipo assim, eu nunca conseguiria, você é diferente, sei lá. Sendo que não, né? Eu simplesmente parei. Eu gostava muito, comia muito. Eu não sei nem explicar como, porquê, mas assim, foi uma chave que virou na minha cabeça e eu simplesmente decidi parar. Então, eu acho que assim, onde que eu quero chegar com isso, né? Porque hoje em dia eu também já voltei a comer, tá? Eu não como carne vermelha, mas eu como frango, como peixe e só. Não como outros tipos de carne, não. O quanto a gente muda, sabe? O quanto a nossa visão sobre as coisas, ela muda. O quanto os nossos gostos mudam. O quanto os nossos costumes mudam. Isso é essencial na nossa vida. Se a gente continuar sempre do mesmo jeito, se a gente buscar sempre as mesmas coisas, a gente não cresce, né? Eu ia falar, não evolui, né? Mas não necessariamente só na questão de evoluir, mas na questão de você ter experiências diferentes, ter experiências variadas, sabe? Você conhecer coisas novas, assim. Tô falando na questão de alimentação, mas também você pode pensar assim em tudo, sabe? Trabalho, viagem, sonhos. Quando a gente se prende dentro de uma caixa, quando a gente não tem coragem de tomar outros caminhos diferentes do que todo mundo que a gente conhece, todo mundo já tomou, a gente não quer dizer que vai viver uma vida triste. Tipo assim, eu não era insatisfeita comendo carne, eu não era insatisfeita sendo vegana, eu não sou insatisfeita hoje com a alimentação que eu tenho. Mas são perspectivas diferentes, sabe? Eu tava até falando isso sobre ser vegetariana, enfim, com a minha psicóloga. E ela falou, né? Ela perguntou, tipo, Lívia, de onde é que você tirou isso, né? De onde é que veio, colocar a linhaça, de onde é que veio essa ideia que você teve? Aí eu expliquei pra ela, né, como é que foi. E ela falou, nossa, isso é muito interessante, né? Porque você teve a coragem de ir na contramão, assim, do que todo mundo sempre te ensinou, né? Ela até contou uma história de uma família, né, que sempre fazia, que ela conheceu, assim, de fato, que sempre fazia o lagarto cortado em pedaços. Sempre fazia o lagarto do mesmo jeito, cortado em pedaços. Aí foi perguntar pra mulher, estavam tipo a filha, a mãe e a vó no mesmo lugar. Aí ela foi perguntar, colocar água, e aí ela perguntou, por que você faz o lagarto pra filha, né? Por que você faz o lagarto cortado em 3? Ela falou, eu faço porque minha mãe fazia e falou que era melhor assim. Cortado em 3, ó. Cortado em pedaços. Aí foi perguntar pra mãe, que tava no mesmo lugar, né? Por que você faz? Ela falou, porque minha mãe fazia, glória a Deus. Porque minha mãe fazia e é melhor assim. E aí ela foi perguntar pra avó, né? Por que você fazia o lagarto cortado em 3? Aí ela falou assim, não, eu só fazia porque na época que eu fui fazer a primeira vez eu não tinha uma forma que cabia o lagarto inteiro, e aí eu tive que cortar o lagarto. Foi por esse simples motivo que até a neta dela estava fazendo o lagarto cortado e ninguém sabia. Então o que ela quis dizer com isso, né? Como muitas vezes a gente se prende a detalhes na nossa vida. Detalhes, assim, que não fazem diferença. Colocar o açúcar mascavo. E assim, a gente leva muito a sério algumas coisas, sabe? E alguns medos que a gente mesmo cria na nossa cabeça e começa, tipo assim, a viver uma vida sempre bitolado ali em uma coisa e não experimenta, né, coisas novas. E eu tô falando isso no sentido de, claro, assim, como canal cristão eu tenho que te alertar, né, não tô falando pra você ir lá e pecar e né, fazer coisas que não agradam a Deus, mas assim, alguns detalhes na nossa vida que às vezes a gente deixa passar, a gente deixa de viver, porque a gente fica se prendendo a pensamentos assim que não fazem sentido. Açúcar. Isso que a psicóloga falou comigo, alugou um triplex na minha cabeça. Meu Deus! Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, porque eu sou assim. Derrubei tudo aqui, gente. Mas enfim, é isso que a psicóloga falou comigo. Meio que eu fiquei reflexiva, sabe? Porque eu pensei, caramba, eu realmente mudei de opinião, mudei de até o estilo de vida várias vezes, sabe? E isso me trouxe experiências muito legais, sabe? Às vezes na vida a gente se condena muito por fazer certas coisas, por ter tido certas experiências, né? Eu não tô falando aqui de pecado ou não pecado, tá? Pecado é errado e a gente tem que arrepender e não praticar mais. Uma coisa que eu sempre tive muito medo foi de pagar pela língua, né? Então eu nunca fui a pessoa do tipo assim, nunca vou fazer isso, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu sempre ficava meio que ali no meio termo, né? Não tinha coragem de falar assim as minhas convicções, o que eu acreditava. E isso é ruim de certa forma, né? Porque eu não me posicionava quando eu era mais nova e eu meio que me deixava levar, sabe, pelas coisas e tudo. Eu lembro até um ponto que foi muito assim decisivo na minha vida,
onde eu falei pra Deus, tipo, Deus, me perdoa, eu não tava sendo, tipo, a cristã que eu queria ser. Eu não tava sendo a pessoa que se posicionava e que falava do amor de Deus, sabe? Eu meio que ia nos grupos e eu me adaptava ao que tava ali no meu meio, né? Então, se a pessoa falava de Deus, eu falava também, achava legal. Se a pessoa não falava, eu ficava quieta na minha. E aí eu fui descobrindo, à medida que eu fui crescendo, fui amadurecendo, que na vida a gente vai estar sempre mudando de opinião, a gente vai estar sempre mudando, a gente não tem que ter medo de, ai, porque eu falei isso errado, porque eu falei isso, mas eu mudei de opinião agora. Não, vamos pro óleo. Tô com um negócio aqui na minha cabeça pra falar, mas eu não sei bem como colocar isso. Da nossa jornada com Deus, principalmente quando antes a gente não conhecia, né, não teve experiência, não cresceu em um lar cristão, ou nunca foi muito próximo disso, não conhecia, tinha um pensamento totalmente diferente, e hoje é outra pessoa, né, outra pessoa transformada, quem viveu isso sabe, mas eu vejo muitas pessoas que às vezes elas se condenam, coloquei o óleo aqui, tô mexendo bem devagarinho, porque para ele não derramar, as pessoas às vezes se condenam por, tipo assim, pelo que viveram no passado, pelo que fizeram, pela forma como pensavam. E na palavra de Deus fala, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo os... Deixa eu olhar aqui. Ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que isso quer dizer? Que não existe, se você hoje, né, você é outra pessoa, você mudou a sua forma de pensar, você mudou a sua forma de agir, você mudou a sua forma de vestir, você mudou tudo. Não existe mais condenação e você, né, pratica o que a palavra te ensina, você busca Deus, você se arrependeu dos seus pecados, já passou por todos os processos, mas você ainda tem a condenação em você. A palavra de Deus fala que não existe mais nenhuma condenação, você não pode se condenar se Deus ele já te perdoou. Ele é bem específico aqui quando ele diz: aqueles que não andam segundo a carne, não andam segundo os nossos próprios desejos, mas eles andam segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Você andar numa novidade de vida, você andar diferente, você ir contra as coisas que o mundo prega, né? E isso... E o que isso tem a ver com o que eu tava falando? Tudo. Vi algumas pessoas chegando pra mim, né, na igreja, falando assim, tipo, Lívia, às vezes eu me sinto muito assim... corrompida, sabe? Porque eu ando com as pessoas da igreja, pessoas que cresceram na igreja, que sempre fizeram tudo certinho, e eu fico me sentindo assim, meu Deus, por que eu fiz tudo aquilo que eu fiz, né, quando eu não tava com Deus? Mas, cara, Deus já lançou no mar do esquecimento toda a condenação, tudo que você fez, sabe? Se você se arrependeu, você pediu perdão, não existe mais isso de você ficar, ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Todo mundo já fez algo errado, todo mundo pecou. Mas o que a gente tem que entender é que nós crescemos espiritualmente falando, nós amadurecemos, então tomamos o posicionamento de não errar mais, né? E a partir desse momento não existe mais por que você ficar se condenando, porque primeiro, Deus ele já te perdoou, Deus já esqueceu Deus já jogou no mar do esquecimento, né, o que você fez de errado. Você olha pra uma pessoa e você fala, nossa, que linda essa pessoa, entendeu? Cresceu na igreja, maravilhosa, nunca fez atrocidades, nem coisas muito pecaminosas. Não, né? Ela já fez, com certeza, você pode não saber. Ou mesmo que se não for uma coisa que você considere um pecadão, uma coisa assim, comparada com o que você fez, um pecadinho, não existe um pecadão, todos são pecados, todos desagradam a Deus. Eu comecei falando de veganismo. Comecei falando de comida, né, de veganismo, vegetarianismo, e terminei falando que não existe mais nenhuma condenação pra você. Se teve alguma conexão entre essas duas coisas, eu não sei. Mas é o que eu senti, né, de falar aqui, o que veio na minha mente. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou almoçar, eu ainda não almocei, já são 3 horas da tarde. Então eu já volto, vou separar os queijinhos secos, já tô fazendo, né, praticamente. E vou conversando com vocês. A massa fica assim... Acabei de fazer um poke, eu mesma fiz. E eu comi, eu tô bem cheia. Então, sabe quando você tá cheia e, tipo, não consegue nem provar nada? Eu tô assim. Mas aí, ó, eu peguei uns ramequins pra fazer, porque como eu fiz metade da receita, não tem nenhuma forma que vai caber pra ser um brownie. Então vai acabar virando um petit gâteau. Mas eu prometo pra você que se fizer,
Se fizer na sua casa, vai dar um brownie, tá? Confia no processo. E aí, o que você vai fazer? Vai untar a sua forma. Vou pegar um óleo de coco aqui, porque eu acho mais prático. Aí, geralmente, quando é na forma de brownie normal, eu unto o óleo com cacau, né? Porque não fica aquela coisa esbranquiçada. Mas a pessoa da receita, que é o... não sei o nome dele. O menino do rolê de vegano. Coloca papel manteiga também, que é bem legal, mas eu não tenho. A massa fica nesse ponto aqui, ó. Ela fica bem, quase moldável, assim. Mas ela não fica seca, tá vendo, ó? Brilhante, mas moldável. Aí você vai colocar numa forma. Você vai pegar a sua massa e vai espalhar ela na forma, né? Que no caso isso aqui vai ser um ramequim. Vai espalhar ela aqui, ó. Nunca deixando muito alto. E vai deixar ele bem assim compacto. Tá vendo? Eu tô cobrindo só até mais ou menos a metade do ramequim. Ou seja, a sua forma tem que ser uma forma que caiba, que fique mais ou menos até a metade. Porque eu acho... Isso aqui é voz da minha cabeça, tá? Eu acho que quando eu faço numa forma muito pequena... Pequena? É. Muito pequena. E aí ele fica, tipo assim, até o talo de massa de brownie. Ele não fica tão legal. Não fica com consistência tão legal quanto eu gostaria. E se fizer numa forma também ficar muito espalhado, muito fininho, ele vai ficar mais crocante do que um brownie mesmo, né? Que é pra ser uma textura meio cremosa por dentro, casquinha por fora. Deu certinho aqui, ó. E aí vem o pulo do gato. Gato que não tem na receita, mas eu inventei. Ele coloca pedaços de nozes, né? O que que eu coloco? Pedaços de chocolate. Você não coloca o chocolate em cima, porque ele vai queimar. E aí vai ficar duro. Você vai colocar o chocolate no meio da massa, né? Dentro. E aí, quando estiver pronto, você for comer, você vai morder esse negócio. E aí vai vir um chocolate assim derretido, assim, ó, puxando. Perfeição. Simplesmente perfeição. Faça isso e me agradeça mais tarde. Coloquei nessa forma só pra poder tirar todos e colocar de uma vez só, né? Não me dá mais trabalho. E aí, vou colocar os bonitinhos aqui e deixar a 200 graus mais ou menos, né? Lembrando que eu aumentei, era pra ser 180. Vou colocar uns 200 por uns 20 minutos, 20, porque eles estão numa forma menor, então assa mais rápido. Aí eu venho ver. Pra concluir a conversa, né, que eu tava falando sobre pecado, acusação, eu acho que essa condenação a gente tem que ter cuidado também, né, porque pode entrar nesse lugar de comparação com os outros, né, que a gente fica, ai, porque essa pessoa pecou menos, porque essa pessoa pecou mais, porque essa pessoa fez isso e aquilo, quando na verdade todos nós pecamos e precisamos da glória e do sacrifício de Cristo para poder trazer a gente de volta. Então, se você vive com esse peso de condenação na sua vida, eu oro para que, em nome de Jesus, toda a culpa, ela não esteja mais com você. E que também você possa realmente orar na sua casa, né? E você possa se posicionar nisso e falar, Deus, eu errei, eu falhei, eu já pedi perdão, tá tudo certo. Então, me ajuda a me perdoar, né? Me ajuda a tirar isso do meu coração. Me ajuda a não fazer isso algo que me limite no meu relacionamento contigo. Porque a partir do momento que a gente não se perdoa, a gente sempre vai achando ali que tem um preço a pagar, que a gente tem que ficar se corroendo por aquilo. Claro, existem as consequências do pecado, a gente não pode fugir delas, mas quando a gente não acredita no perdão e na remissão completa de Jesus sobre a nossa vida, a gente está desvalorizando, a gente está desmerecendo o sacrifício dele na cruz por nós. Isso é algo muito sério. Então eu declaro paz sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos e nenhuma condenação mais sobre a sua vida se você está em Cristo Jesus. Amém? Então vamos esperar o brownie ficar pronto e aí eu mostro pra vocês como é que ficou. E aí, ó, ficou assim. Eu não vou comer agora porque eu tô muito cheia. Mas ele fica bem... Ó, não vai dar pra ver. Ah, dá sim, ó. Que delícia. Tá focando? Ó. Oh, Jesus. Tá focando, meninas? Dá pra ver que tem um chocolate que tá caindo aqui, ó. Meu pai acabou de comer também. É isso. Delícia. O papo foi bom. Obrigada por assistir. Tá sujo? Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário. O que você comenta?
Não sei. Deixe seu like.